Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal Portal. Eu sou a Valentina, sua sacerdotiva, sua papisa, e por aqui, neste recanto da internet, a gente ativa a nossa lembrança de alma e também os nossos dons divinos. A gente exercita a lembrança que a gente é pura consciência e trabalha para expandir essa consciência e elevar a nossa frequência. Então, caso tu se interesse por esses temas, se interesse aí por tarô, autoconhecimento, espiritualidade, magia, alquimia prática, aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum desses conteúdos que são aí perigosos, que a elite desse planeta não quer que tu saiba, e eu trago aqui esses conteúdos, abordo esses conteúdos sem tabus, te entrego aí todas as chaves do conhecimento que eu já acessei, toda essa sabedoria que é esse conhecimento aplicado na prática, para que tu reclame aí o teu poder pessoal, o teu poder de co-criar a realidade com o divino dentro das 7 leis espirituais. Sem mais delongas, vamos ao assunto do vídeo de hoje, que é luz astral. Tu já ouviu falar nesse termo? Bem, a luz astral ela é decomposta num ternário conhecido como RGB. Esse modo de cor que é o modo das nossas telas, dos nossos computadores, né? Quando tu coloca ali num programa para um PDF, para algum arquivo, tu vai ver ali que existe modos de cor do documento. E o RGB é o modo que a gente usa nas telas. R, red, vermelho, G, green, verde e B, blue, azul. A luz astral ela é formada de uma proporção perfeita desses três, de 1 para 1 para 1. A mesma quantia dos três juntos resulta nessa luz astral. O verde está associado aos bytes, à luz, à informação, e o vermelho e o azul estão associados aos spins da luz, dos fótons, positivo e negativo. Um vai girar para um lado e o outro vai girar para o outro. Quando esses spins, esses fótons se encontram, eles geram aí uma estática, uma faísca, um choque e produzem eletricidade. Quando um spin negativo encontra um spin positivo, eles se anulam, né? Em vez de ter ali uma onda que sobe ou desce, a gente vai ter uma linha reta, eles se anulam. Quando são dois negativos, eles vão somar para baixo, se afundando essa onda. E positivos, eles vão ter aí um pico dobrado, vão unir-se as duas alturas dessas ondas, suas amplitudes. E como que isso está aplicado na prática? Para que serve essa informação? Bem, pela lei da atração, a gente entende que o positivo vai atrair o negativo e vice-versa. Então, a gente que tá aí nesse trabalho de cura interior, de autoconhecimento, a gente tá elevando a nossa frequência, a gente tá se tornando esse spin positivo, essa onda que sobe, né, que tem aí um cume, um pico. E daí, naturalmente, a gente vai atrair frequências negativas, energias negativas, porque elas se atraem por nós, né, esse princípio aí da lei da atração do eletromagnetismo. Então, aqui entra já a dica de proteção energética, né, de tu se isolar, de tu se proteger no sentido de não se expor sem necessidade a energias negativas, porque tu vai ter a tua energia drenada. Mas, quando tu encontra pessoas que vibram numa frequência semelhante à tua, mais alto, vai ter aí esse pico de energia. A tua frequência vai dobrar, vai somar com a da outra pessoa, e isso é muito positivo, vai ter aí uma grande carga elétrica, né? E voltando ao assunto da luz astral, a gente, com os olhos físicos, a gente pode enxergar essa luz decomposta nesse ternário RGB, né, azul, vermelho, verde, azul. A gente pode enxergar ela branca, a gente pode enxergar nas diversas combinações das proporções desse ternário, mas com os olhos físicos, a gente vai enxergar no tempo que essa luz demora de vir da origem de onde ela foi emitida até atingir as nossas córneas.
No material que vai aparecer aqui do lado, vai explicar todo o processo de quando a luz atinge as nossas córneas, passa pelas nossas retinas, todo esse processo aí. Mas o que é relevante aqui para eu falar para ti é que a gente vai enxergar nesse tempo, vai demorar um tempo até essa luz atingir os nossos olhos. E é por isso que quando a gente olha para o sol, por exemplo, a gente está vendo o sol 8 minutos no passado, porque 8 minutos é o tempo que demora para aquela luz vir lá da origem do sol até atingir os nossos olhos. Quando a gente olha para as estrelas, a gente está olhando, por vezes, anos-luz no passado, né? A gente está vendo ali aquela estrela, mas a gente tá vendo ela há anos atrás, no passado. E a luz astral una, essa que não é possível a gente ver com os olhos físicos, ela encerra todo o Akasha. E o que é o Akasha, Valentina? O Akasha, meu querido, minha querida, é o éter, é o espaço, é o vácuo, onde não parece ter nada no universo, existe éter, e éter é consciência. Então, Akasha, registros akáshicos, é uma biblioteca cósmica, é a biblioteca que encerra todos os dados contidos em todo o cosmos. Tá, mas e aí, como é que eu vou acessar isso? O que significa ver na luz astral? Quais são os benefícios de tu ver na luz astral? Bem, a luz astral, pensa comigo, se a gente tá vendo com os olhos físicos, por exemplo, o sol, vai demorar 8 minutos pra gente ver o sol. A gente não vai estar vendo o sol no presente. Só se a gente tivesse como um observador muito próximo do sol, o que não é possível. Então, a gente precisa desenvolver o poder, esse dom divino da visão remota. Porque aí a gente pode se teletransportar com o olho da nossa mente e olhar algo no universo numa perspectiva como se tu estivesse muito perto. E por isso a gente precisa exercitar o olho da nossa mente, a gente precisa exercitar essas técnicas de visualização e de imaginação, porque aí a gente vai estar se colocando no olho da nossa mente como um observador próximo de determinado fenômeno que a gente queira observar. Ainda nessa parte de luz astral, tu pode pensar comigo que quando tu tá aqui visualizando, meditando, imaginando, né, que tu tá ali num lugar do cosmos e aí tu começa a andar mais rápido, andar mais rápido, andar mais rápido, né, tu vai acelerando, né, como se tu tivesse, digamos que tu tá acompanhando aí o braço de uma galáxia que viaja não sei quantos 1000 quilômetros por hora, só um exemplo, né, tu tá ali junto daquela galáxia se observando e viajando muito rápido. Quando tu viaja tão rápido que tu atinge a velocidade da luz, é como se tu estivesse surfando em ondas e quando tu atingiu a velocidade da luz, é como se tudo parasse. Como se nada mais se movesse, como se as ondas não mais fizessem esse fluxo. Por quê? Porque a velocidade da luz é a máxima. Quando tu atinge a velocidade máxima, o tempo para. Porque o tempo é a nossa percepção das mudanças. E quando a gente atinge a máxima velocidade, a máxima mudança possível, né, que é essa velocidade que a luz viaja, a gente para no tempo. E aí é que tá a habilidade de ver na luz astral, é ver além do tempo, é ver na quarta dimensão, é ter toda essa compreensão e visualização do espaço-tempo fora do tempo. E por que que isso é possível? Como a gente desenvolve esse dom? A gente precisa primeiro exercitar o olho da nossa mente. Eu vou deixar no final desse vídeo alguns vídeos que eu já fiz falando sobre esse exercício de ativar o olho da mente, de fazer meditações ativas e visualizações. Eu vou deixar disponível no final desse vídeo, caso tu se interesse por esse assunto, queira exercitar, ativar mais esse dom.
E aí é possível ver na luz astral porque a gente é consciência e o éter que permeia todo o universo que a gente pensa por vezes que é vácuo, que não tem nada ali, tem éter, tem consciência, tem espaço. A caixa significa espaço e a caixa é esse banco de dados do universo. Então, como a gente já teve toda essa jornada evolutiva, pensa comigo que desde a singularidade que deu origem ao universo, ao Big Bang, a gente já estava lá, porque a gente é consciência. O espaço sempre existiu, o espaço, o éter, sempre existiu, ou seja, a consciência sempre existiu. E como a gente é uma consciência, uma partícula de Deus, uma fractal do divino, uma fractal da consciência suprema, desde que surgiu o primeiro átomo de hidrogênio, desde que surgiu as primeiras partículas subatômicas, a gente já estava lá como consciência sendo lentamente desenvolvida, e daí a gente passou a ser átomo, e daí a gente passou a ser moléculas um pouco mais complexas, com carbono, e aí a gente passou a ser elemental, fogo, água, terra, ar, a gente passou a ser esses elementais e depois a gente foi evoluindo para seres com formas mais complexas de consciência até chegar neste momento do agora que a gente está aqui conversando, eu e você, como seres humanos. Então, desde lá do princípio, desde o Big Bang, daquela singularidade, a gente já era consciência. Então é possível a gente regredir, né, na nossa mente e observar remotamente todos esses acontecimentos do cosmos que já aconteceram, que já ocorreram no nosso passado, porque a gente já esteve lá, a gente já foi aquela consciência. Então essa visão remota é algo que tu pode com certeza desenvolver com a prática de olhar pelo olho da mente, de exercitar essa imaginação e essa visualização. E eu vou te contar como eu desenvolvi essa visão remota. E aí a gente tem aqui essa figura muito importante que foi minha mestra aí nessa desenvoltura de ver na luz astral, de praticar essa visão remota, de se enxergar lá olhando o sistema solar como uma observadora distante. A gente tem aqui a Dakini, que é uma Buda feminina. E Dakini significa aquela que se movimenta no espaço, a dançarina cósmica, a dançarina do éter. Então, é essa figura que viaja no espaço-tempo, que tem essa visão remota, que tá ali no espaço se movimentando, flutuando ali no éter, no vácuo, né? Então, quando eu vou exercitar esse dom de observar o cosmos com essa visão remota no olho da minha mente, eu me imagino como essa figura aqui, como uma dançarina dourada, bem assim, fazendo umas posturas de yoga e observando o cosmos de fora, né? Como se a gente estivesse ali sentado numa malha do espaço-tempo e observando o sistema solar, observando as galáxias, observando a origem do universo. E para mim é um exercício muito interessante, muito divertido, te convido a praticar. Tu pode começar com visualizações mais simples, né? Eu vou deixar aí no final do vídeo, vai ter essas visualizações mais simples, caso tu queira praticar. Mas enfim, era isso, esse assunto de luz astral, e é algo que veio até mim para explicar para ti, conforme eu fui praticando, e me deparei com o livro A Doutrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky, que ela fala sobre luz astral, porque ela via na luz astral, e aquilo me intrigou tanto, me instigou tanto, que eu fui atrás, sabe? Comecei a meditar, a pensar profundamente nesses termos, e esse conhecimento veio até mim sobre ver na luz astral, o que é a luz astral, e por isso eu tô te explicando aqui,
né? Eu que fiz aí uma iniciação espiritual e pedi fortemente para ser guiada por Helena Petrovna Blavatsky, pela grande fraternidade branca, que ela mesmo serviu, e fui incumbida dessa missão de continuar a missão de Helena Petrovna Blavatsky, de contar a história do universo, né, de ver a realidade sem véus de preconceito, sem véus de limitações de religiões, enfim, de contar aí toda essa história, e estou nessa missão. Por isso que eu digo que sou sua papisa, a sua imperatriz, não como um rótulo arrogante, mas como alguém que tá aqui para te servir do melhor que existe, das chaves do conhecimento, da pura sabedoria, Sofia, tá bom? Me conta o que tu achou desse vídeo, deixa aí um comentário, deixa um like, apoia esse canal se tu gostou, né? Divulga para mais pessoas, que tu me ajuda muito, tá bom? Fico por aqui, um beijo bem grande no teu coração, te amo, que tu tenha um dia radiante e que tu lembre que tu é alma, que tu é extremamente poderoso, que todas as células do teu corpo são permeadas de consciência e que tu é tudo o que tá ao teu redor, porque tudo que tá ao teu redor também é consciência, é partícula da mesma consciência suprema, que é o um, que é o todo, que é a fonte de dados, que é Deus todo absoluto, tá bom? Até a próxima!